Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives. Estamos conversando sobre o ministério apostólico e a perspectiva apostólica ou apostolado através do poder que ele tem de influenciar as áreas essenciais da sociedade, ou as áreas de influência da sociedade, né? Como estamos chamando a live, exercendo o apostolado nas áreas de influência da sociedade. Nós queremos conversar com você hoje mais uma vez sobre esse tema. Queremos pensar um pouco mais sobre a relevância da igreja exercendo a sua influência na sociedade. Então, eu estou esperando que você vá chegando aí, chame seus amigos, você que já está antenado aí, convide seus amigos através das suas redes sociais, WhatsApp, o próprio Instagram, vai enviando o aviãozinho aí, convidando as pessoas para participarem conosco. Vamos encerrar o papo que começamos na quarta-feira sobre apostolado nas áreas de influência da sociedade. Como vocês sabem, nós estamos usando cada noite da semana, de segunda a sexta, para pensar uma das perspectivas dos 5 ministérios de Efésios 4:11. Nessa pegada, hoje nós teríamos o pastor Hudson Boulet trabalhando a perspectiva do ministério pastoral, mas o pastor Hudson não pôde estar aqui hoje, está trabalhando, e nós aproveitamos então para complementar o que tínhamos iniciado na quarta-feira, falando sobre apostolado nas áreas de influência da sociedade. Nós começamos e baseamos nosso bate-papo em Mateus 28:20, quando o Senhor fala que nos usaria para discipular as nações. Na verdade, a proposta principal da igreja apostólica, que se percebe apostólica, é exatamente discipular as nações. Quando se fala discipular, está se falando também de influenciar, e nas áreas de principal influência da sociedade. Nós começamos falando na quarta-feira e nós citamos aqui 4 áreas de influência na sociedade que a igreja precisa exercer o seu apostolado, né? Nós falamos sobre religião, onde a igreja é a área de influência na sociedade, a família, falamos da mídia ou da área de comunicação e falamos do governo, da área política, como que a igreja pode exercer apostolado nessas áreas de influência da sociedade. Quero só relembrar, mas eu quero pedir a você que está entrando agora, ou que vai assistir depois dessa live, ela vai ficar salva no IGTV, nós estamos salvando no IGTV, no próprio Instagram, na página da igreja, na SEM na rede. Você vai poder entrar de novo no IGTV e assistir o vídeo que foi passado na quarta-feira, com a primeira parte dessa perspectiva, dessa temática discipulado nas áreas de influência da sociedade, tá bom? Como nós já falamos e já citamos 4 áreas de influência e hoje queremos falar de umas 3 áreas, embora que uma das áreas, que é a primeira que eu vou falar, ela pode se subdividir em 2 áreas. Lembrando mais uma vez, embora isso esteja bem explicado na primeira transmissão, que quando se fala de apostolado, ou apostólico, que quando nós dizemos que a igreja ela é apostólica, não estamos falando de uma estrutura denominacional, de uma perspectiva eclesiológica. Não estamos necessariamente dizendo que a igreja é apostólica porque ela tem o nome apostólico na sua razão social, naquilo que dá razão ao seu CNPJ. A igreja ela é apostólica quando entende que ela é enviada com uma missão para lançar os fundamentos do reino de Deus. E esses fundamentos precisam ser lançados na sociedade. A maioria do trabalho realmente apostólico é realizado fora da estrutura das 4 paredes. Então, não estamos aqui falando de uma perspectiva apostólica como quem pensa numa hierarquia, numa questão piramidal, como já dissemos aqui algumas vezes, como se fosse uma hierarquia, a pessoa chega a pastor, depois bispo, depois apóstolo, e aí vai, e vão se criando títulos e honrarias mais equivocadas possível. Na verdade, nós estamos falando em apostólico, a perspectiva de sermos enviados com a missão de lançar os fundamentos do reino na sociedade. E para isso é importante que a igreja ocupe as áreas de influência da sociedade. Por que nós estamos enfatizando áreas de influência da sociedade? Só para concatenar rapidamente com o vídeo anterior. Já explicamos aqui que são pensamentos de muitos teólogos do século XX que falaram sobre isso. Como já citamos alguns autores aqui, eu vou usar muito como pano de fundo e daqui a pouco vou usar novamente o livro Modelo Social do Antigo Testamento da Landa Cope, Majoniello, o próprio Martin Scott escreve
sobre isso, outros tantos autores falaram sobre a temática e nós citamos também duas pessoas muito importantes para a história da igreja cristã do século XX e do século XXI, que é Bill Bright e Lori Cunningham. Nós queremos agora então trabalhar mais 4 áreas, na verdade 3 áreas, só que eu repito, uma delas dá para subdividir em 2 áreas, de influência na sociedade que a igreja precisa ocupar o seu espaço. Meu desejo sincero é que jovens entrem nessa live, que jovens possam divulgar essa live para outros jovens, porque nós entendemos que o que nós estamos falando aqui é para toda igreja, evidentemente, mas há uma proposta de que a juventude, que a próxima geração entenda o seu papel apostólico para causar o impacto necessário na próxima geração, tá bom? Então vamos lá. As outras 4 áreas que nós vamos contemplar aqui, repetindo pela última vez agora as áreas que já falamos. Já falamos de religião, família, mídia, ou área de informação, de comunicação, perdão, e governo, área da política, que são 4 áreas importantes, influentes na sociedade, que a igreja precisa ocupar o seu espaço, de forma apostólica. Vamos falar de mais 3 que subdividem em 4. Vamos falar de educação, e vamos colocar como subitem de educação a ciência e tecnologia, a outra área é a economia, e a última área é a área de artes e entretenimento, que a gente chama de área de celebração, tá ok? Quando falamos área de educação e também juntamos a isso ciência e tecnologia, nós entendemos que é papel da igreja exercer a sua influência na área da educação. Educação é uma área muito importante, meus irmãos. A igreja ela foi abrindo mão muitas vezes dessa área importante da educação. Muitas vezes eu ouço pastores e líderes discutindo e brigando com a realidade de que muitas vezes a área educacional está sendo influenciada por ensino muito secularizado, ateu inclusive. Muita gente discute ardorosamente no que acontece nas chamadas universidades federais. Na mente de muitas pessoas, as universidades federais acabam sendo ambientes de politização e também onde há um grande viés da esquerda puxando a intelectualidade dessa geração. Eu quero que a gente desencane um pouco disso, irmãos, e pense o seguinte: qual o meu papel de influência nessa área? Como que a igreja pode ser influente? Ao invés de ficarmos discutindo contra a educação, temos uma posição de influência. A educação é uma área importantíssima do ministério da igreja. Jesus foi um educador. Ele o tempo inteiro estava ensinando. A maior parte do ensino de Jesus, a Bíblia fala que o seu ministério, há uma tríplice ação do seu ministério, que eram os milagres, as curas, a pregação e o ensino. Pregação e ensino acabam estando interligados, porque a pregação de Jesus também era uma forma de ensino. E o próprio ensino em si, através do discipulado, do tempo que ele gastava com seus apóstolos e discípulos. A igreja primitiva foi muito marcada pelo ensino. A igreja foi responsável de dar acesso, estou falando da igreja primitiva, dos 3 primeiros séculos da era cristã, a igreja foi responsável de dar acesso aos mais simples. A igreja, devido à sua eclesiologia, devido ao seu formato de culto, a fé cristã, ela simplifica muito, ela permite que os mais simples tenham acesso. Foi na igreja cristã, já nos primeiros séculos da era cristã, que os escravos, os incautos tiveram acesso a esse ambiente, mesclando gente com muita cultura também, como Lucas, que era filósofo e médico, o apóstolo Paulo, Mateus e tantos outros intelectuais e mesmo com uma mentalidade filosófica se ligaram à igreja cristã em Jerusalém no primeiro e segundo século, mesclando com gente muito simples, sem acesso à cultura. Logo, a igreja foi responsável, muito responsável, pela área da educação. O primeiro material escrito, de fato, para a igreja primitiva é chamado de didaquê, que era o ensino dos apóstolos, já tendo essa perspectiva didática realmente. Então a igreja precisa entender o seu papel na educação. Na verdade, houve uma época onde a educação ficou muito suprimida. E, infelizmente, a mesma igreja que é tão importante para trazer a importância da educação, a mesma igreja que é relevante para gerar educação, ela acabou também, infelizmente, retardando esse processo. Principalmente durante o período da Idade Média, do período medieval, a igreja ela acabou sendo muito retrógrada, ela acabou impedindo que pessoas pensassem diferente dela. As cabeças pensantes da sociedade da Idade Média, da era medieval, foram todos levados para os monastérios. Mas ninguém pode negar que mesmo ali havia educação. Porém, no advento da Reforma Protestante, acontece algo precioso. A Reforma ela é um movimento espiritual, religioso, mas como eu já falei algumas vezes, até de forma preconceituosa, a Reforma é menosprezada por muitos historiadores seculares,
tratando como um nicho pequeno apenas para o meio religioso. Mas a reforma foi uma mudança de comportamento, de mentalidade na sociedade do século XVI. Foi uma revolução, na verdade, a reforma protestante. Nós poderíamos chamar de revolução protestante, porque ela traz uma mudança de paradigma. Os pensadores daquela época eram nascedouro do iluminismo, do humanismo moderno, queriam liberdade de expressão, queriam se livrar do jugo do Império Católico Apostólico Romano. E a reforma trouxe essa perspectiva, trouxe essa proposta. Quando falamos da área de influência que foi a mídia, né, a comunicação, citamos, por exemplo, que o primeiro livro impresso foi a Bíblia Sagrada. Até o fato de começar a fazer traduções da Bíblia com a linguagem mais acessível para os idiomas pátrios ali, né, fez com que a educação fosse mais acessível a muitas pessoas. Então a igreja ela é muito relevante na área da educação. Ela foi muito relevante historicamente. A reforma protestante reforçou isso com os seus pensadores. Homens que foram homens de educação. Calvino, Wesley, Whitefield, foram homens que trouxeram a educação para o ambiente mais simples, tiraram daqueles ambientes fechados do alto clero, dos monastérios, e levaram para o povo comum a possibilidade do acesso à educação. Portanto, a igreja é apostólica quando entende o seu papel na área da educação, quando ela começa a se envolver de fato com a educação. Muitas faculdades, muitas universidades, das principais universidades do mundo nasceram em igrejas. Harvard, Princeton, Yale, são universidades, Oxford, que nasceram do movimento evangélico, protestante, vamos usar a expressão mais clássica. Então a igreja ela foi responsável pelo nascedouro de muitas universidades, que nasceram de irmãos mesmo, que queriam dar acesso à educação. O próprio conceito da escola bíblica dominical nasceu dessa necessidade de que os filhos da época da Revolução Industrial, as crianças que ficavam sem a presença do pai muitas vezes em casa, tinham na igreja a possibilidade da educação na escola bíblica dominical. Então, eu acho que o Robert Rakes, se não me falha a memória, é o fundador da escola bíblica dominical. Então a igreja tem uma grande importância na área da educação. Porém, nós estamos abrindo mão disso. E hoje reclamamos porque muitos teóricos e muitos pedagogos ou muitos livros que trabalham a educação formal são ateus ou são céticos ou trazem misticismo ou mesmo ideologias que vão contra a perspectiva bíblica judaico-cristã. Mas a própria igreja abriu mão disso. Então nós precisamos voltar a orar para que Deus levante apóstolos na área da educação. Gente que não vai estudar apenas por estudar. Vai estudar porque precisa estudar, precisa aprender, mas vê nisso uma missão. Isso é tão sério que quando se fala em educação, por exemplo, quando as pessoas falam em estudar, em fazer uma faculdade, a primeira pergunta que se faz é lucrativo? Essa carreira vai dar retorno financeiro? Isso é um equívoco. Não perdeu-se o valor do ensino pelo ensino, do aprendizado pelo aprendizado. Então nós precisamos orar para que Deus levante jovens líderes com a perspectiva apostólica para a educação, que serão educadores, professores, orientadores educacionais, pedagogos, psicopedagogos, donos de escolas, proprietários, empresários na área da educação e que vão trabalhar a educação como um ambiente de apostolado, de lançar princípios e fundamentos cristãos. Não necessariamente uma escola confessional. Não há nenhum problema a escola ser confessional, mas não necessariamente uma escola confessional. Nós precisamos de escola, mesmo chamada de seculares, onde os professores tenham valores do reino de Deus. Há um movimento no Brasil, que o Brasil trouxe para cá, que é o movimento das escolas por princípio, né? Que é bem interessante também. E é bom que seja feito também assim, mas não creio que esse seja o único modal. O importante é que a igreja pense, nós precisamos formar educadores. O problema é que para se formar um educador de excelência, um acadêmico, alguém que vai ser um professor universitário, um mestre, um doutor, um pós-doctor, por exemplo, esse rapaz vai ter que gastar tempo em aprendizado. Nós precisamos rever algumas coisas. Nós, por exemplo, temos muita facilidade, por exemplo, em investir para um jovem ir para uma escola de missões, por exemplo, e ficar anos ali estudando. Nada contra, acho que é importante também. Mas será que nós temos maturidade cristã para investirmos também para que um jovem muito pobre, de uma família muito humilde, tenha apoio financeiro trabalhando e possa crescer para fazer um mestrado, um doutorado numa área acadêmica, por exemplo? Desde que esse jovem, tanto indo para a escola de missões ou indo para uma escola chamada secular, vá com o propósito de ser luz naquele ambiente. Então, muitas vezes eu ouço alguns pais preocupados, por exemplo, as universidades federais no Brasil ganharam essa fama, e não acho que foi gratuito, houve problemas, há problemas sim em alguns ambientes de universidade,
porque o ambiente é de satanismo, é de liberdade sexual absurda, de ateísmo. Mas, meus amados irmãos, é exatamente no meio das trevas que a luz precisa brilhar. Nós precisamos formar os nossos jovens com base cristã, com maturidade cristã nas famílias. Lembra que a família também é uma das áreas de influência da sociedade? Famílias realmente cristãs vão formar filhos que vão saber lidar com a oposição, que vão saber lidar com o contrário, que vão saber lidar com as diferenças, sem menosprezar, sem preconceito, mas sabendo os seus valores, firmando bem suas estacas. Então, jovens, não tenham medo da área acadêmica, mas saibam quem são em Deus. Definam a sua identidade em Deus. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Então, um jovem cristão que vai fazer universidade, vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-docto, não deve se envergonhar da sua fé. Deve defender a sua fé mesmo no meio acadêmico. Não só com discursos, mas principalmente com prática. Eu realmente creio que se jovens cristãos universitários que vão fazer seus mestrados, doutorados, viverem uma vida santa, de modelo de Deus, sendo irrepreensíveis no seu trato, eles serão luz no meio das trevas. Mas precisamos de pesquisadores cristãos. Infelizmente, nosso país é um país que investe muito pouco nas pesquisas científicas. Estamos sofrendo agora com a questão da Covid e como faz falta termos pesquisadores. Um país que não investe em educação, ele deixa os seus cidadãos infantilizados. Então, que nós possamos orar para que Deus levante educadores, que vejam a área da educação como um apostolado. Você, meu jovem, que vai fazer mestrado, vai ser um professor universitário, vai ser um pesquisador em qualquer área acadêmica, não se sinta menor do que um pastor ou missionário. Lá você é um apóstolo para fazer a diferença. Eu lembro que uma vez um jovem falou comigo que ficou preocupado, ele ia começar um mestrado numa área específica, de uma ciência mais exata. Ele dizia: eu tenho medo, pastor, eu tenho medo de a minha fé ser confrontada. Eu lembro que eu falei para aquele jovem: querido, não há nada que a ciência descubra que pegue Deus de surpresa. Deus é o criador de toda a ciência, todo o conhecimento vem dele. Nós precisamos entender que algumas vezes o meio acadêmico, e a gente vai fazer um link com a outra área de influência que é a ciência e tecnologia, eles podem em algum momento confrontar alguns dos nossos dogmas, mas jamais o nosso Deus. Então que Deus levante educadores, acadêmicos, cientistas. Nós precisamos nessa área da ciência e tecnologia de gente de Deus lá dentro, que faça a pesquisa científica. Você sabia, por exemplo, que o pesquisador que foi um dos maiores responsáveis da leitura do código do genoma, né, do projeto Genoma, é um cristão? Na verdade, esse homem, acho que Francis Collins, ele era um ateu, né? O Francis Collins foi educado numa casa de família que não cria em Deus. E você sabe que nos Estados Unidos, se a família quiser educar o filho em casa, acho que até o ensino médio, lá o high school, ele pode estudar em casa, depois se preparar para um college, para a universidade. E assim foi com Francis Collins. Ele nunca teve acesso à Bíblia Sagrada. Como as escolas naquela época americanas, norte-americanas, eram muito embasadas na Bíblia, os pais não quiseram que ele estudasse para não ter influência cristã. Aconteceu com Francis Collins o contrário de muitos de nós pais que têm medo que os filhos vão para a escola e aprender sobre outras religiões, por medo que eles percam a fé cristã. Os pais do Francis Collins fizeram o contrário, pedindo para que ele não fosse estudar em nenhuma escola, para que não fosse influenciado pela fé cristã. Então, o Francis Collins se forma, ele é um médico, eu não lembro agora, desculpe, se é em Harvard ou se é em Hopkins, e ele se torna um médico, começa a medicar lá como residente, depois clinicando. E o que acontece com o Francis Collins? Ele começa a ingressar, inclusive, nesse grupo de pesquisa do genoma. E ele começa a se encontrar com uma situação que a ciência, a tecnologia, não dava respostas para ele. Ele viu pessoas, por exemplo, em estado terminal e dizia: olha, meu senhor, daqui a um mês, uma semana, infelizmente, a sua vida está acabando, é o seu tempo de vida. E a pessoa dizia: não, o seu prognóstico é esse, mas Deus vai me dar mais tempo. E ele pensava: coitado, ele, na sua fé, vai orar, vai rezar, vai pedir ao seu Deus lá, mas não tem jeito. Eu sou um cientista, eu sei que essa pessoa morre daqui a poucos meses. O seu organismo aponta para isso. A deterioração das suas células, dos seus órgãos apontam para isso. Porém, de forma estranha, aquela pessoa voltava um ano depois, ou curado, ou tendo a vida prolongada, e aquilo gerou uma crise na mente de Francis Collins. Então ele procura um pastor amigo dele, diz: olha, me fala um pouco desse Deus. E eu lembro que a história que o próprio Francis Collins conta no seu livro, que é A Linguagem de Deus, ele diz que quando procura esse pastor, o pastor recomenda a ele a leitura de um livro de C.S. Lewis, que é o Cristianismo Puro e Simples. Francis Collins lê aquele livro, se converte, se torna um cristão. E é um dos grandes cientistas,
pesquisadores do código do genoma. Há tantos outros que podemos citar aqui, cientistas que temeram a Deus, viveram uma vida temente a Deus. Então a ciência e a tecnologia também são ferramentas de apostolado. Nós precisamos de gente de Deus lá dentro, que vai sim se confrontar com a ciência, que vai ter momento que a lógica científica, a lógica cartesiana, vai dar um nó na mente desse jovem, quando o seu raciocínio lógico se confrontar com a fé cristã. Eu sempre digo para os jovens que a fé é revelação, não é entendimento humano, entendimento comum. A fé é revelação. E se a fé é revelação, eu não preciso ter medo de confrontar minha fé com a ciência. Eu preciso ser luz naquele ambiente. A Bíblia fala, por exemplo, de homens que foram influentes demais na educação e na ciência. Daniel, por exemplo. Daniel, ele foi aprisionado pela Babilônia. A Babilônia era um ambiente de muita pesquisa científica. Muito nós sabemos de matemática hoje e mesmo de ciência nos astros, né, vieram da Babilônia. Eles pesquisavam muito o universo com todas as limitações evidentes que o mundo de, 2.500 anos atrás ou quase 3.000 anos atrás tinha. E Daniel estudou naquele ambiente, junto com seus amigos, né, Azarias, Misael, Adonias. E eles aprenderam da Universidade Babilônica, aprenderam sobre deuses, aprenderam sobre astrologia, mas estava ali sendo luz, você entende isso? Eu fico pensando, quando aqueles três chamados magos, né, são três magos, na verdade não sabemos quantos eram, mas quando aqueles homens pesquisadores, aqueles homens da ciência, encontraram a estrela chamada Estrela de Belém, eles dizem que aprenderam que surgiria um dia uma estrela que revelaria o Salvador do mundo. Eu não sei se foi Daniel, mas quem sabe se Daniel não lançou uma semente ali de que um dia viria a revelação de alguém através de uma estrela. Então, o que eu estou querendo afirmar é que a educação e a ciência e a tecnologia não são do diabo, são de Deus. Nós precisamos de pessoas exercendo o ministério apostólico ali. Eu repito, meu querido jovem que está me assistindo agora, se você for um professor acadêmico, se você for um acadêmico, um doutor, um pós-doutor, um pesquisador na área científica, se você enveredar por um caminho de pesquisa científica na área mais exata, na química, na física, na biologia, na tecnologia, um criador de ferramentas tecnológicas novas, você não vai estar sendo menos apóstolo do que alguém que está no púlpito pregando. O seu trabalho também é sagrado. Nós queremos que, em nome de Jesus, Deus levante jovens que entendam isso e que vão fazer isso com santidade, que vão fazer isso mostrando que são luz naquele ambiente, mostrando que podem fazer a diferença no meio de todas as trevas acadêmicas e educacionais. Que nós possamos levantar jovens assim. Amém? Uma terceira área que eu quero compartilhar, já falei de duas então, educação, e tentei separar a educação de ciência e tecnologia, embora estejam conectadas de alguma forma a pequenas distinções. Uma terceira área é a área da economia ou dos negócios. Nós precisamos de pessoas envolvidas em negócios, sendo empresários, sendo economistas, mas que vejam isso como um apostolado. Nós vivemos em um mundo injusto, um mundo com má distribuição de renda. Mas muitas vezes nós tivemos medo disso. Dois pensamentos cristãos ultrapassados, tanto o franciscano, que falava muito da pobreza, como o tomista de São Tomás de Aquino, que entendiam que quanto mais pobre, mais perto de Deus eu chegava, influenciou muito a mentalidade de muitos cristãos. Eu sou um brasileiro, nordestino, de origem católica. Eu fui educado aprendendo que a riqueza era algo ruim. Muita gente, de forma equivocada, interpretou a Bíblia dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia fala muito de dinheiro e de riquezas. O que a Bíblia fala é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e é um fato. Que aqueles que vivem na ambição de enriquecerem se perderão. Porque nós entendemos, biblicamente, que prosperidade é um processo. Deve ser algo num processo natural. Quando eu ambiciono a riqueza, eu me perco no caminho. Mas quando eu vivo princípios bíblicos, eu prosperarei. Então, nós precisamos orar por isso, para que jovens que estão me assistindo hoje orem e desejem ser empreendedores, desejem ser empresários, desejem ser pessoas da área da economia, quem sabe economistas, pessoas que vão pensar em economia. Nós estamos vivendo um tempo de caos. Estamos vivendo um período da história da humanidade que, nesses séculos, nos últimos séculos, desde 1920, quando aconteceu, 1922, se me fala a memória, a gripe espanhola, não tínhamos mais nada parecido com isso. Mas a verdade é que nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos entender que a riqueza não é uma coisa permissiva, a riqueza não é ruim, a riqueza não é uma coisa má.
Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que quando pessoas prosperam com a visão do reino de Deus, elas vão prosperar entendendo que o que receberam é para repartir. Se você ler com calma o livro de Deuteronômio, você vai ver leis muito específicas de Deus sobre riqueza. A Bíblia deixa claro que lá na lei diz que nós deveríamos trabalhar para que não houvesse pobres, mas sempre teríamos pobres entre nós. A pobreza, a miséria, eu entendo que é um dos principais sinais do pecado, da iniquidade. Só existe miséria por causa da iniquidade que nasce do egoísmo. Vai uma vez no Ceasa, você vai ver quanto alimento sobra ali. Nós temos terras para todos. Ninguém precisaria passar fome nesse mundo. Só existe isso por causa da preguiça de alguns, é verdade, mas principalmente da miséria causada pelo egoísmo, pela ganância. Então essa perspectiva de um capitalismo exacerbado tem roubado das pessoas a paz. Em contrapartida, a visão tomista de miséria total como sinal de virtude também é ruim. Então a igreja viveu um tempo onde tinha medo da prosperidade e depois, ali no Brasil mais especificamente, a partir da década de 1980, houve um crescimento de entendimento de que Deus só me abençoa se eu for uma pessoa rica. Eu só sou abençoado se eu for rico. Então nem um extremo nem outro. Deus nos quer prosperando, sabendo que toda a prosperidade que vier às nossas mãos é para ser distribuída, é para ser repartida, compartilhada. Nós precisamos orar para que Deus levante jovens que desejem ser empresários, jovens que sonhem em ser empresários, jovens que sonhem em ser empreendedores e que ao sonhar em ser empreendedores possam crescer e fazer diferença nesse meio de tanta ambição e de tanto egoísmo. Que Deus levante jovens assim, que entendam isso, e ali será o seu apostolado, um empreendedor, um empresário justo, que trata com dignidade seus funcionários, um economista que busca alternativas econômicas justas, pessoas que serão profissionais liberais, pessoas que vão montar os seus próprios negócios autônomos. E esse momento da crise da pandemia tem feito muita gente que é profissional de uma área aprender a fazer serviços mais simples. Muita gente tem feito isso, psicólogos, médicos, engenheiros, empresários que no momento difícil vão fazer comida, vão fazer roupas, vão fazer máscaras para serem vendidas para proteção na questão do contágio da Covid. Então Deus vai dar criatividade. Nosso povo é um povo criativo, então não tenha medo de criatividade, não tenha medo de crescer nessa área, apenas pense uma coisa: meus negócios pertencem ao Senhor. Veja bem, muita gente pensa assim: eu sou sócio de Deus no meu negócio. Você não é sócio de Deus. Deus é dono do negócio, Ele te convida para ser um mordomo. E que se você entender isso realmente, você vai ser uma pessoa bem-sucedida nos seus negócios e entendendo dessa forma que o teu negócio, que a tua empresa também é um apostolado. Inclusive, para que as empresas tenham maior responsabilidade social para alcançar os miseráveis e pobres desse mundo, já que sempre teremos os pobres conosco e podemos, através de pessoas prósperas, minimizar a dor da miséria. Amém? A última área de influência na sociedade que eu quero compartilhar, então já falamos hoje de educação, de ciência e tecnologia, já falamos de negócios, de economia e queremos falar agora de artes e entretenimento, que alguns chamam da área da celebração. Com o Gerson Borges, na semana passada, nós falamos um pouco sobre apostolado nessa perspectiva das artes e entretenimento. Então eu quero só completar um pouco mais. A arte é uma área linda da revelação de Deus. O entretenimento também. Nós precisamos de momentos de alegria. É importante que haja pessoas que saibam gerar ambientes de alegria. E a arte revela a Deus. O problema todo é que nós criamos um medo de uma arte que ultrapasse a linguagem litúrgica. Tudo que fizermos vai exalar Deus se somos de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Mas para que Deus exale na vida de alguém, não necessariamente tudo que ele fizer tem que ter uma perspectiva litúrgico-religiosa. Por exemplo, um professor, falando de educação, ele não pode dar aula só de religião, ele tem que dar aula da ciência. Um empresário não vai vender só produtos gospel, ele pode vender um produto que não tem nada a ver com o evangelho. Um economista que fala de economia, um cientista que faz descoberta científica. Enfim, nós vamos ter instrumentos e ferramentas, meus irmãos, que não vão ser necessariamente com um viés litúrgico. Por que a arte tem que ser sempre litúrgica? Alguém pode compor canções que não falem o nome de Deus, que não falem sobre Deus, Jesus, mas que tragam princípios. Tem a música litúrgica, a música do culto, a música cultica, que é necessária. Precisamos de autores que cantem, que dancem músicas
cristãs, mas nós precisamos de artistas que cantem o amor, que cantem a beleza, que cantem o cuidado com a preservação do ambiente, que cantem sobre justiça social. Por que não podemos ter artistas cristãos que cantem essas canções sem necessariamente ser taxados de músicas seculares? Aliás, o tempo inteiro nós batemos nessa tecla de acabar com esse conceito de secular e sagrado. Nós precisamos entender que tudo que Deus criou é abençoado. E lá onde eu estiver, eu serei luz. Então, a arte é um ambiente apostólico também. Como entretenimento, que envolve, por exemplo, esportes, atletas, dançarinos, dançarinas, bailarinas, bailarinos, diretores de teatro, diretor de novela, enfim, tudo que você possa imaginar que envolve arte e entretenimento é um lugar apostólico. Por quê? Nesse meio artístico, infelizmente, há também uma discriminação por nós cristãos com essas pessoas que são do meio artístico muitas vezes. Isso acabou virando recíproco e muitas vezes as pessoas da arte acabam também tratando a igreja como pessoas tacanhas com a mente pequena. Então que Deus levante gente artista, que vai pintar quadros, que vai escrever, pintar telas, que vai dançar, criar coreografias, que vai se expressar com movimentos no esporte, por exemplo. Nós vivemos muito tempo, meus irmãos, entendendo que inteligente era aquela pessoa que sabia falar em público, aquela pessoa que resolvia a equação, uma trigonometria, uma equação de matemática, ou alguém que entendia muito do léxico, do português. Já há algum tempo nós entendemos que a inteligência ela é múltipla, nós conhecemos o que são as múltiplas inteligências. E é uma inteligência muito interessante, que é a inteligência sinestésica, que é a inteligência do corpo. Há pessoas que conseguem fazer com o seu corpo coisas que os outros não são capazes de fazer. Eu estive acompanhando há pouco tempo uma minissérie, está no Netflix, sobre o Michael Jordan. O Michael Jordan, você vê, por exemplo, o que o Messi faz no futebol, o que atletas olímpicos fazem com a ginástica olímpica. Não é comum aquilo, é uma inteligência sinestésica que permite aquela pessoa ter um movimento mais clássico nessa arte. Eu creio que essas artes podem ser usadas para a manifestação do reino de Deus, de forma apostólica. Nós precisamos de artistas de entretenimento feito com a perspectiva apostólica, de gente que vai ser luz naquele ambiente para fazer a diferença. Então, meus amados irmãos, quando nós falamos de um apostolado nas áreas de influência da sociedade, é disso que estamos falando. Precisamos de gente que entenda o ambiente religioso como ambiente de influência. Para isso, precisamos de pastores e líderes espirituais que vão fazer a diferença no meio de uma religião infelizmente, está se corrompendo, que é a chamada igreja evangélica. Nós precisamos de gente no ambiente familiar, vendo a família como ambiente de influência na sociedade, e famílias apostólicas, onde os pais serão referência para os seus filhos e para as próximas gerações. Precisamos que a mídia, que a área da comunicação seja apostólica, que haja pessoas nesses ambientes trazendo luz de Deus ali. A área do governo, precisamos de gente na política, do governo, como cronistas, como comentaristas políticos, como analistas políticos, como assessores, nas políticas públicas também, mas também sim nas políticas partidárias, no ambiente legislativo e também executivo, e mesmo no judiciário, que também de alguma forma faz parte do governo, é verdade? Juízes, promotores, enfim, advogados, precisamos de juristas, precisamos de pessoas no Ministério Público, de pessoas no Supremo Tribunal Federal, de ministros que sejam justos, tragam a justiça de Deus ali a esse ambiente. Não precisamos de pessoas do meio do governo ou da justiça que sejam apenas crentes. Crente atende mais. Precisamos de gente justa, porque os justos é que de fato vão herdar a terra, os que têm fome e sede de justiça. De gente que entenda que a área da educação, como falamos hoje, a área da artes, aliás, a área da educação, a área da ciência, da tecnologia, a área da economia, da celebração, que são das artes e entretenimentos, todas essas áreas precisam, de fato, ser um ambiente onde o apostolado é revelado. Para encerrar esse papo e antes de orarmos sobre esse assunto, eu citei várias vezes aqui o livro Modelo Social do Antigo Testamento. E no livro da Landa Cope, para cada área dessa de influência na sociedade, ela faz um desafio, ela lança uma missão. Eu queria, se vocês me permitem, ler essa missão para nós aqui, de cada uma dessas áreas de influência que a Landa Cope traz para nós. Eu vou na sequência dela aqui, que não é exatamente a sequência que eu trouxe, tá ok? Na área do governo. Então, se você tem orado e sentido o chamado de Deus para ser um apóstolo na área política, para ser, quem sabe, um vereador, um deputado, um senador, um prefeito, um governador, até mesmo um presidente da República, um ministro de Justiça, ou alguém envolvido na área da justiça, um jurista, um juiz, enfim. Olha o que a Landa Cope coloca como definindo a missão na área de influência do governo. Fornecer e assegurar justiça e igualdade
para todos os cidadãos, incluindo os serviços executivo, judiciário, militar, preservação da lei e da ordem e serviços de infraestrutura para a comunidade. As grandes questões abrangem justiça para os fracos e sem voz na sociedade, incluindo crianças, mulheres e imigrantes. Amém? Na área da economia, dos negócios, do empresariado, qual seria, então, de acordo com a Nanda Cope, a definição de missão para quem entende o apostolado nessa área? Desenvolver uma economia em que os bens e serviços necessários se tornem disponíveis para a comunidade a preços justos, juntamente com o desenvolvimento de um mercado de trabalho que ofereça salários justos. Grandes questões a serem contempladas: ganho honesto, capacitação dos pobres, integridade da força de trabalho, administração de recursos e consciência social. Na área de ciência e tecnologia, qual a definição de missão da Nanda Cope para quem se percebe apóstolo chamado por Deus para representar o reino de Deus na área da ciência e tecnologia? Descobrir e utilizar as leis de Deus para abençoar todas as pessoas, buscando um padrão de vida melhor, saúde melhor e melhor administração de todos os seus recursos naturais. Grandes questões abrangem prevenção de doenças, descobertas e cuidados com a natureza. Na área da religião, quando eu falo religião, vocês pastor, religião, área de influência, sim. A igreja é um ambiente religioso. Nós precisamos de pessoas que se vejam apóstolos nessa área também, definindo a missão do que se sente chamado apostólico, quem sente um chamado apostólico para a área da religião. A ordem eclesiástica é chamada para ser representante de Deus para o povo e do povo para Deus, oferecendo o discipulado a todos os cristãos sobre a natureza e o caráter de Deus, sobre sua palavra aplicada na prática, a fim de facilitar a expressão dessa fé nos cultos e nos sacramentos da igreja e para ser um exemplo moral dos padrões absolutos da verdade de Deus. Grandes questões abrangem chamar a sociedade para um maior compromisso com relação à palavra de Deus. Na área da família, se alguém se sente como chamado apostólico para ter uma família apostólica, qual a definição de missão para o apostolado na família? O propósito da família é o de prover um ambiente de educação seguro para o crescimento, como também prover princípios e o desenvolvimento da próxima geração. É o alicerce mais fundamental na construção da sociedade. Grandes questões abrangem amor, disciplina, ser o modelo dos princípios de Deus, preparando os filhos para seguirem sua vocação e o amor do marido, criando um ambiente do lar. Na área da educação, se você que assiste esse vídeo sente uma vocação apostólica para ser uma luz no meio do ambiente da educação, ouça o que Nanda Cope define como missão para esse apostolado na área da educação. Proporcionar o necessário para o desenvolvimento dos dons e talentos dados por Deus a todas as crianças para o serviço dos indivíduos e da sociedade, acreditando que cada um tem o direito de ter esses dons desenvolvidos ao seu potencial máximo. Grandes questões abrangem processo integrado de transmissão de princípios e conhecimento com apoio e envolvimento da família. Na área da mídia, é uma área muito importante para que Deus levante apóstolos nessa área da mídia, gente que se veja apóstolo nesse ambiente, um ambiente que necessita de verdade. Qual a definição de missão para um apostolado na mídia? Proporcionar informações verdadeiras e objetivas de importância a toda a sociedade para que os cidadãos possam tomar suas decisões com conhecimento. E, finalmente, na área das artes e entretenimento, a área da celebração, qual a missão de alguém nessa área? Proporcionar o descanso e renovação para a alma através do belo e da alegria. Áreas de influência da sociedade, para nós fecharmos aqui, que precisam de uma perspectiva apostólica. Nós precisamos que haja jovens entre nós que se sintam chamados por Deus para exercer o ministério apostólico fora da estrutura das quatro paredes, sendo luz naquele ambiente. E nós, a oração, não precisa temer, porque o amor lança fora todo medo. Nós vamos preparar esses jovens, num trabalho de transição geracional respeitoso e com muito amor, para que esses jovens não temam sair da estrutura para ser luz fora do ambiente protegido, para ser sal fora do saleiro, exercendo o apostolado nas áreas que precisamos, como falamos aqui, na área do governo, na área da política, da justiça, da segurança pública, do militarismo, gente
que tem uma perspectiva apostólica ali. Na área da economia, dos negócios, empresários, economistas, orientadores na área de economia. Na área da educação, precisamos de professores, donos de escolas, doutores, mestres, pedagogos, acadêmicos que vão estudar e ser luz naquele ambiente. Na área da ciência e tecnologia, inventores, tecnólogos, cientistas que vão pesquisar e descobrir novas curas para doenças que estão surgindo com a pandemia do coronavírus. Na área da família, precisamos de gente que exerça na sua família o ministério apostólico, alcançando as próximas gerações, trazendo uma cura sistêmica ao ambiente familiar. Na área da religião, pastores e líderes cristãos que não transformem a igreja no negócio e que não busquem o lucro, mas o serviço ao próximo. Na área da mídia, gente que trabalhe com a verdade, custe o que custar, mesmo que perca a popularidade. E na área das artes e entretenimento, gente que saiba que a sua arte é para a glória do Senhor. Enfim, meus amados irmãos, é assim que eu percebo o ministério apostólico alcançando as áreas de influência da sociedade. Eu espero que nesses 2 vídeos tenhamos sido claros para você. Se você não assistiu o primeiro vídeo, procure logo depois no IGTV aí do Instagram. Está gravado o vídeo que foi passado na quarta-feira e vai ficar gravado esse também, eu espero, para que você possa absorver essa palavra. É lógico que isso necessitaria de muito tempo para conversarmos. Não é a nossa ideia aqui, é lançarmos uma provocação para que você ore e pense sobre isso. Vamos orar? Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui diante de jovens, de adultos, mas eu tenho orado muito pelos nossos jovens. Espero que mais jovens vejam esse vídeo, que mais jovens compartilhem essa palavra, para que os jovens entendam o seu chamado para ser luz no meio das trevas, ser sal no meio de um mundo que está apodrecendo, fazendo a diferença, revelando Deus ao mundo pela sua santidade, nas áreas de influência da sociedade. Levanta pessoas que entendam esse chamado e que façam isso porque entendem que foram chamados para cumprir essa missão. Assim eu oro e creio, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que o Espírito Santo tenha falado a você nessa noite, que você que vai assistir esse vídeo depois, faça um pedido a você que assistiu esse vídeo. Nós não temos tantas pessoas assistindo assim, então compartilhe, espalhe, para que mais pessoas ouçam esses 2 vídeos, assistam esses 2 vídeos. Eu tenho orado com muita convicção de que Deus vai levantar uma nova geração que vai se comprometer em ser apostólica nas áreas de influência da sociedade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem com Deus. Boa noite, meus amados.